Boa tarde, Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Sr. Comandante do Regimento de Guarnição número 1, Senhora Representante do Comandante da Polícia de Segurança Pública de Angra do Heroísmo, distintas conferencistas ou participantes neste painel, a jornalista Marta Silva, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. O Grêmio Atlântico tenho o gosto de estar hoje aqui convosco a apresentar uma de 3 conferências. Vamos entender que isto hoje é uma conferência, é um painel de intervenções que constituem uma conferência que nós intitulamos Triálogos. Triálogos significará que fica-nos para o futuro mais 2 conferências sobre temas que o Grêmio Atlântico entenderá oportunos de refletir na nossa sociedade. O Grêmio Atlântico tem vindo a desenvolver, e com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, um conjunto de conferências a que também designamos Ecos do Atlântico. Realizamos conjuntos de conferências sobre as alterações climáticas, sobre a transição digital, sobre a nova ordem mundial, vista por personalidades que estão a par daquilo que está a ocorrer no nosso planeta. E hoje estamos aqui com os triálogos para falar de uma matéria que é transversal a todos os sectores da nossa sociedade ocidental, que tem a ver com o envelhecimento ativo. Nós temos o privilégio de, na nossa sociedade ocidental, nós vivermos mais tempo cronológico e importa refletir, quanto a nós, a qualidade desse período de tempo que acresce em relação às nossas gerações anteriores. Vivia-se muito menos tempo e agora vive-se mais tempo, mas é preciso viver com qualidade. É isto que é o objeto deste painel de conferências, em que nós temos o privilégio também de ter um conjunto de conferencistas que nos vão dar testemunhos variados e vão permitir uma reflexão e uma abordagem sobre esta matéria em diversos prismas. É com todo o gosto, e eu agradeço desde já a presença do Dr. Nuno Marques, Dra. Alexandra Menezes, Dra. Juliana Moraes, Dra. Graça Paulino e Dra. Engenheira Graça Paulino e Dra. Odete Isabel. Este painel vai ser moderado pela jornalista Marta Silva, a quem o Grêmio Atlântico desde já agradece também a disponibilidade para estar aqui connosco, do mesmo modo que agradece a todos estes conferencistas. Mas importa também deixar aqui um agradecimento, desde logo, à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que, como é habitual, abre as portas deste extraordinário Salão Nobre para a realização destas conferências e das outras que o Grêmio Atlântico tem vindo a desenvolver. Importa também deixar aqui um agradecimento à Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo pelo apoio financeiro que foi prestado para este conjunto de conferências. À Escola Superior de Saúde de Angra do Heroísmo pelo apoio e colaboração. Naturalmente, e como já disse, aos nossos conferencistas e à moderadora. E eu gostaria também de fazer um agradecimento à Direção Regional da Promoção da Igualdade e Inserção Social da Secretaria Regional da Saúde, mas infelizmente não o posso fazer, pela simples razão de que, após um contacto com a senhora Diretora Regional, nós apresentámos uma candidatura para um apoio este que, após persistentes dúvidas que nos foram colocadas e respostas que nós fornecemos, até o momento ainda não chegou qualquer resposta a este apoio. Facto que gostaríamos de estar aqui a agradecer à Direção Regional, mas não é possível, infelizmente, agradecer. Finalmente, eu quero agradecer a todos vós que estão aqui, que participam neste painel, quer do lado de lá, e que naturalmente também vão ter a oportunidade de intervir, questionando, comentando os conferencistas e, naturalmente, a todos aqueles que estão aqui neste painel. Muito obrigado pela vossa presença
e pela vossa também. E eu passo a palavra à doutora Marta Silva, que irá moderar este painel de conferências. Muito obrigado. Ora viva, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença num sábado, fim de tarde. Tal é o interesse desta temática para aqui estarem, para terem interesse nesta problemática. Bem-vindos então à conferência Triálogos Old Age, Pensar em Comunidade. Quero antes de mais agradecer o convite ao Grêmio Atlântico, na pessoa de Jorge Paulo Bruno, também na pessoa da coordenadora deste projeto, Maria João Vieira, que sem ela não seria possível avançar com este projeto. Ela dedicou-se de alma e coração a este projeto Triálogos. Por outro lado, também dizer que é uma honra estar a moderar este painel de tão ilustres oradores que, no fundo, demonstram aquilo que é a pluralidade de perspectivas e visões sobre esta temática do envelhecimento. Uma mesa redonda tão rica e tão diversificada que valerá a pena ficar aqui até ao fim para ouvir todas estas perspectivas. Começar por fazer um pequenino enquadramento, muito breve, para dar a palavra àqueles que são os protagonistas desta mesa redonda. Dizer que o tema não é fácil, está na ordem do dia, mas há dados que de facto nos preocupam, já que a este tema do envelhecimento está associado uma série de chavões que acabam por culminar numa espécie de fatalidade ou fim de vida, ou fim de linha. O que não tem de ser assim, como aqui vai ser naturalmente provado hoje que não tem que ser assim, que há envelhecimento que pode ser ativo, pode ser com qualidade de vida, pode ser com felicidade, que é isso que se pretende. Mas temos de partir de dados muito concretos e situar isto na realidade Açores. Fiz alguma recolha de números só para dar aqui o tom àquilo que será a conversa convosco, mas naturalmente haverá aqui oradores muito mais bem informados do que eu com dados estatísticos. Mas começar por dizer que, de facto, o panorama do envelhecimento nos Açores não tem dados muito famosos. A esperança média de vida de um açoriano é inferior em 2 anos e 6 meses em relação aos restantes portugueses. Apesar de estarmos a ter cada vez mais anos de vida, ainda assim, nos Açores, continuamos a ter uma diferença na esperança média de vida relativamente ao todo dos cidadãos portugueses. Há mesmo uma proposta para antecipar a idade da reforma para os 64 anos e 3 meses, aqui nos Açores, que passou pelo Parlamento Açoriano, já foi aprovado no Parlamento Açoriano e seguirá para a Assembleia da República. Ainda não sabemos se haverá condições de fazer avançar esta proposta de lei, mas a verdade é que o assunto está na ordem do dia. Isto também num arquipélago, num contexto em que os Açores continuam a ter números preocupantes ao nível da taxa de risco cardiovascular. E o Dr. Nuno Marques, com certeza, saberá melhor que ninguém explicar-nos estes dados e porquê. E também no índice de excesso de peso, para não falarmos de outras doenças crónicas como a diabetes. Posto isto, e com este enquadramento, é natural que haja aqui nos Açores investimento, grande investimento nestas áreas do envelhecimento, até para dar esta qualidade de vida necessária, e exemplo disso é o programa Compamid, de apoio aos medicamentos para os idosos. E o que verificamos é que o investimento é muito mais no remediar do problema do que propriamente na prevenção. E este exemplo em concreto é muito sugênio para percebermos a carga de peso orçamental que representa o tratar do assunto a posteriori e não de antemão na prevenção. 140 milhões de euros são investidos desde 2021 no Compamid. É um pequeno exemplo para percebermos, isto não é para criar aqui nenhum drama, nem, é só para percebermos que há problemática que é preciso pensar e analisar em comunidade e em sociedade. Queria também dizer que será importante deixar aqui também como rampa de lançamento 2 pequenas questões para aguçar aqui as ideias, e queria deixar estas 2 perguntas para depois avançar para a apresentação aqui dos conferencistas. Será possível aumentar a esperança média de vida nos Açores, mas com qualidade?
e que ferramentas é que estão ao alcance, tanto individual como coletivo, para apostar mais na prevenção. Acho que são duas linhas que temos que pensar seriamente no futuro para inverter esta tendência. Sendo assim, vou, no fundo, estabelecer aqui as regras de como vamos seguir esta mesa redonda. Serão dados 15 minutos a cada um dos oradores. Eu vou ter a tarefa ingrata, infelizmente, de andar a controlar tempos. Vou ter que ter paciência, mas vou ter que fazer isso, que é para depois darmos também espaço aqui ao debate e que aí, desse lado da plateia, possam colocar questões, emitir também opiniões e dialogar com estes conferencistas. Sendo assim, passo então a apresentar, pela ordem do programa, primeiro Nuno Marques. Passo a apresentá-lo de uma forma sucinta, até porque nós temos aqui um painel que nos apresenta a par e passo a nota biográfica completa de cada um destes intervenientes. Como eles são personalidades com um currículo muito vasto, não teria tempo para estar a enunciar tudo isto, vou abreviar, até porque é importante avançar. Nuno Marques tem uma vasta experiência no tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares, tanto como médico cardiologista, como no contributo para a definição de políticas. Foi diretor do Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo, coordenou o Plano Nacional de Envelhecimento Ativo e Saudável entre 2023 e 2024, venceu o Prémio Nacional de Saúde Pública Francisco Jorge em 2023 e, com o seu olhar clínico, vai falar-nos e vai aprofundar em detalhe o envelhecimento ativo e saudável. Vamos ouvi-lo. Bem, desde já e após isto que foi dito, eu devo agradecer o convite para estar aqui e dizer que é uma honra, desde logo, porem este tema em cima da mesa. E porem este tema em cima da mesa ainda mais aqui, e eu já vos explico porquê. Porque vocês têm aqui uma vantagem sobre todos os outros. Estranho ouvir-vos dizer isto, já digo qual. Depois dizer-vos aqui mais algumas coisas. Agradecer também à Câmara Municipal, portanto, este apoio, o envolvimento, portanto, cumprimentar as autoridades, colegas e todos os outros. Não perco mais tempo nos cumprimentos, senão não vos digo nada, desculpem. Dar-vos mais uns números. Já foi dito aqui, a vossa esperança média de vida está um pouco abaixo da esperança média de vida nacional. Mesmo assim, continuo a achar que não é um problema grande para esta região. Pior do que isso, é um outro indicador no qual nós estamos mal em termos nacional, que são os anos de qualidade de vida acima dos 65 anos, que em termos nacionais nós temos 7,4 anos e aqui, nesta ilha, os últimos dados dizem-nos que temos 5,2 anos. E dizem-nos que as mulheres desta ilha vivem, em média, 17 anos com uma baixa qualidade de vida. Os homens vivem, em média, 12,5 anos com uma baixa qualidade de vida. Isto é que nos deve pôr o foco. E é aqui que tem que estar o foco. Um outro dado, o vosso índice do envelhecimento em 2023 era 142,8 por cada 100, ou seja, 142 idosos por crianças até aos 14 anos. É isto que mede o índice. O índice nacional é de 182. Nós tínhamos, em termos nacionais, 142 há 5 anos atrás. Ou seja, estando exatamente no mesmo ponto de partida, portanto, a aplicação de políticas nestas áreas, com foco na melhoria da qualidade de vida, no envelhecimento, vocês têm 5 anos de vantagem para conseguir fazer com que as pessoas cheguem de forma mais ativa, mais saudável e promover o seu bem-estar nas idades mais avançadas. Portanto, esta é a vossa grande vantagem aqui, hoje em dia. Dizer-vos aqui, portanto, outra coisa, que é, eu não vos venho apenas dizer números e estar a fazer o diagnóstico, não valia a pena. Venho-vos dar alguns exemplos daquilo que acho que pode ser feito e que se aplica aqui. E eu digo isto porque vocês conhecem isto melhor que eu, depois dirão se isto tem alguma lógica ou não. Eu sou apenas um indivíduo de gabinete, até não sou de gabinete, porque eu não passo muito tempo em gabinetes, ando muito no terreno,
mas que andei no país todo de uns sítios para outros, discuti várias coisas também aqui das ilhas, discuti várias coisas da Madeira e tive a ver já muitos panoramas. E uma coisa eu sei, não há uma única medida que seja eficaz por si só para nós conseguirmos fazer com que as pessoas vivam bem e vivam melhor acima dos 65 anos, e uma medida aplicada num local pode não ter e não vai ter os mesmos efeitos do que a mesma medida aplicada noutros. Ou seja, nós temos que as adaptar à população que temos. Algumas coisas que podem ser feitas. Desde logo, eu estive na criação do plano de ação do envelhecimento ativo, juntamente com outros membros da, portanto, Academia Nacional, e basicamente ele está dividido em 6 grandes áreas. E eu vou-vos tentar dar exemplos práticos em porquê. Primeiro que nada, se nós não atuamos na prevenção, não conseguimos fazer nada nem mudar nada. E atuar na prevenção é começar desde logo na escola primária. É começar ao longo do ciclo de vida todo. Porque senão, daqui a 10 anos vamos estar na mesma, daqui a 20 anos vamos estar na mesma e vamos estar, portanto a dizer, ninguém faz nada na prevenção. Ok? Portugal, não sei se sabem, investe como um país imenso na prevenção. Sabem quanto? 0,1% do PIB. É muitíssimo. Tendo em conta que na saúde se investe 13% como um todo, já não pondo a área social aqui junta para a prestação dos cuidados a isto. A região tem mais ou menos o mesmo nível de investimento na prevenção. É preciso muito mais dinheiro nisto? Também acho que não. É preciso mais algumas, é preciso inteligência acima de tudo nas medidas. Vou dar um exemplo prático. Nós temos hoje em dia muita facilidade, cada vez mais, e toda a gente usa estas coisas, não é? Os telemóveis, a tecnologia, certo? Muito bem. Há falta de médicos ou não aqui? Há falta de médicos aqui nesta ilha? Há? Epá, então isso é um mal nacional. Bolas. Então, possivelmente, uma solução encontrada para esta área no nível nacional também pode ser implementada aqui. Exemplos práticos. Quem quer fazer rastreios, por exemplo, ao cancro da mama, como é que faz? Tem que ir ao médico, o médico passa-lhe o exame, ou é feito desde logo só por si? Há um programa, portanto, a fazer do ponto de vista local, certo? Convoca as pessoas para isso. É um bom, portanto, exemplo de um programa para isto. No entanto, usando as tecnologias, eu consigo adaptar qualquer programa de prevenção às pessoas. E se eu tiver ordens claras a nível central que digam assim, aquela pessoa precisa de fazer aquele exame de X em X anos para, portanto, ver se tem aquela doença. No Covid, as pessoas receberam as requisições no telemóvel. Isto é fácil de fazer. Portanto, alerta-se a pessoa. Se está tudo bem, não se ocupam consultas com isto. Se não está tudo bem, tem uma consulta marcada, portanto, automaticamente. Sabem quanto é que se gasta a montar uma plataforma destas? Se fosse feita, por exemplo, aqui para todas as ilhas, 200 mil euros para 5 anos. Muitíssimo. Isto nem sequer mexe no PIB. Ok? E dá resposta à população toda. E tira a sobrecarga dos cuidados de saúde agudos, onde há uma sobrecarga grande. E, por outro lado, se nós atuarmos na prevenção bem e se pusermos as pessoas melhor, também tiramos a sobrecarga dos cuidados após os cuidados agudos, que são os cuidados crónicos. Isto é portanto, exemplo prático. Se quiserem ver como isto se faz, no site www.envelhecimentoativo.pt, que já agora, que eu mantive, portanto, ativo pagando eu próprio quando foi cancelado esse programa, para que os municípios lá pudessem ir ver, porque lá está escrito exatamente como é que se faz e como é que tem que ser feito, e custos e cronogramas. E se ele fosse desativado, desaparecia toda aquela
informação que está neste momento disponível. Isto é um exemplo da utilização das tecnologias na prevenção. Esta atuação na prevenção é fundamental e tem que ser ao longo do ciclo de vida. Pensem nisto. Segunda coisa, cuidados de longa duração. E eu estou no pilar 1, portanto, para mim, que é o da saúde e bem-estar. Cuidados de longa duração, eu diria que nós temos andado a brincar aos cuidados de longa duração, com uma desarticulação entre os cuidados da segurança social e da saúde. E quando digo desarticulação é por isto. A pessoa é só uma, as equipas têm que ser só uma, estarem juntas. Não é haver o apoio dado pelas equipas dos SHADs ligados às entidades sociais e o outro das equipas da saúde. Tem que estar em conjunto. A mesma pessoa, em alturas diferentes, vai necessitar de apoios diferentes, de profissionais diferentes. Tem que ser multidisciplinares. Não é necessário inventarmos a roda. Isto está feito. Os países nórdicos fizeram isto há anos. Só que eles têm 10 anos de qualidade de vida a mais que nós. Ok? E isto é que é nós atuarmos em casa das pessoas. Atuar em casa das pessoas não é pôr uma pessoa a ir à casa das pessoas, é pôr uma equipa a ir cuidar daquela pessoa para que ela esteja mais anos ativa e tenha mais anos de qualidade de vida no seu ambiente, porque é onde as pessoas querem estar. E isto necessita de ser feito. Isto não custa dinheiro, isto é articulação de cuidados. Porquê é que nunca foi feito? Porque há demasiadas quintas e quintinhas no país. Há demasiada gente a, portanto, mandar e poucos preocupados. Muitos deles preocupados em quem manda em quem e poucos preocupados em encontrarem soluções únicas para cuidar de quem está em casa. Dizer-vos mais coisas sobre isto. Vida independente. Há várias áreas fundamentais para isto. Uma delas, nós temos aqui representantes hoje em dia, segurança. Segurança em todas as áreas. E, portanto, incluindo nas burlas e outras, onde os agentes de autoridade são aquelas pessoas em quem as pessoas confiam. E quem está mais isolado tem, muitas vezes, estes contactos. E isto é fundamental, porque confia-se. Não vamos desaproveitar isto. Portanto, nestas equipas multidisciplinares também têm que estar os agentes das autoridades, porque eles vão fazer a prevenção destas áreas, vão dar aqui uma ligação de segurança às pessoas. Outra área, habitação, pequenas obras em casa das pessoas, melhorando as condições habitacionais, valem ouro. E valem ouro para, portanto, a saúde e bem-estar. Os custos também não são assim tão altos. E houve imensos programas europeus de financiamento, mas eu duvido muito que eles tenham chegado a quem mais necessita. Duvido muito disto. Não chegaram. Chegaram aos espertos, que têm acesso às coisas, que andam atentos às nets e que andam atentos a isto. Portanto, aquelas verbas têm que ser postas nos municípios, que é quem está na proximidade, quem conhece as pessoas e quem tem a capacidade para ir à casa das pessoas fazer estas pequenas obras. Não é noutros. Não é num governo central, seja ele qual seja. Não vale a pena, porque aí só chegam os espertos. Outra coisa, transportes. Muitas vezes é difícil até para acesso à saúde. Mas nós não podemos estar a pôr transportes e carreiras em todo lado da mesma forma. Mas hoje em dia a tecnologia não precisa disso. Há plataformas de meios flexíveis para andarem a transportar pessoas, onde a pessoa identifica, ela ou, por exemplo, a instituição de saúde, identifica a necessidade e imediatamente, por uma questão e sobre uma forma de, portanto, inteligência artificial, é muito fácil definir qual o tipo de meio de transporte adequado, qual a rota mais adequada e, com isto, maximizar recursos dos municípios e pô-los ao serviço das pessoas para este efeito. Também vos digo uma coisa, estas pessoas não são para andarem a estar a ser transportadas pelas ambulâncias, porque as ambulâncias fazem-nos falta para outras coisas. E depois queremos ambulâncias para as situações e ocorrências agudas e estamos à espera, porque elas andam, portanto, a fazer transportes de pessoas em vez de estarem a, portanto, transportar doentes agudos.
E isto tudo, como veem, o que é que eu já pus aqui de, portanto, acréscimo de custos? Não pus. Mais coisas e só para não furar aqui muito o tempo. Há uma medida que foi lançada que se chama habitação colaborativa, que eu acho que ia ter um grande sucesso aqui. Porque ela pode ser feita com as pessoas nas suas casas e os apoios serem dados às pessoas nas suas casas de uma forma colaborativa, quase como se fossem condomínios das aldeias. Ok? Isto é a habitação colaborativa, que não necessita ter um espaço físico fechado em si, necessita ter as pessoas a colaborar e ver uma instituição, ou habitualmente as IPSS depois, que gerem e dão os apoios em falta a cada um, mas com um sentido de comunidade em que todos eles decidem. E aqui entramos noutra coisa, que é a questão do empoderamento dos séniores. Nós não podemos estar a pôr estas medidas em prática para os séniores e depois não os ouvirmos. Não sou eu que sei o que eles querem, são eles que sabem o que querem. Senão eu implemento medidas e eles não vão. E também não vale a pena perguntarem às pessoas que estão nas atividades se elas gostam e se a atividade é muito boa, porque se ela não for obrigatória, todos eles gostam. Isto não é forma de as avaliar. Portanto, outra coisa é avaliem tudo aquilo que fazem, senão não têm armas para que os políticos decidam e para lhe dizerem assim, isto melhora mesmo a qualidade de vida das pessoas. Portanto, não vai deixar de financiar isto. Senão, eu digo às pessoas todas que deixou de lhes financiar o que lhes está a dar a melhor qualidade de vida. E eu duvido que haja qualquer político do país que suporte isto e que a seguir ganhe tanto algumas eleições. Portanto, como habitualmente pensam um pouco nisso também, é algo que nós devemos ter em conta também nisto. O trabalho, e fecho nisso, que sei que estamos nos 15 minutos já. A adaptação dos locais de trabalho é muito importante, ainda mais em sítios como este, onde temos um trabalho que é pesado fisicamente das pessoas e que lhes causa muitos danos mais tarde. Se não tivermos cuidado durante os anos em que estamos a trabalhar, não vamos conseguir, mais uma vez, prevenir e fazer com que as pessoas cheguem com um nível de qualidade de vida adequado mais tarde. Isto é muito esquecido em planos do envelhecimento, mas lembrem-se de uma coisa. Nós estamos 2/3 da nossa vida habitualmente no trabalho. Acabo aqui, deixo o resto para, portanto, qualquer questão que queiram pôr depois. Eu tinha muito mais, eu podia estar aqui horas a falar convosco sobre isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Nuno Marques, que traz aqui algumas pistas para políticas e medidas a aplicar. No futuro, certamente, quem está aqui na sala estará interessado futuramente em tirar daqui algumas sugestões. Avançamos então para outra oradora, Alexandra Menezes. Eu aqui estou a retirar os títulos académicos, porque eu acho que o que importa aqui é, de facto, as pessoas, a personagem em si, a experiência e aquilo que é o conhecimento científico, não os títulos. Por isso estou aqui a retirar os doutores e doutoras. Avançando, Alexandra Menezes integra a equipa de acompanhamento do programa Novos Idosos, um projeto do Governo dos Açores de acompanhamento e prestação de cuidados à pessoa idosa na sua própria casa. É também gestora do Plano Regional para a Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, vai falar disso hoje. Ela que acumula a experiência nas áreas da motricidade e a reabilitação psicomotora. Vai partilhar connosco estratégias para a promoção da saúde e inclusão da comunidade sénior. Muito obrigada. Posso passar o microfone? Sim, obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Cumprimentos aqui também à Sra. Vereadora, à Sra. Vice-Presidente, aqui a doutora a Engenheira Fátima Amorim. Eu primeiro gostaria aqui de iniciar a minha apresentação, que será sobre o Programa Regional para a Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável. Para quem já me conhece sabe que eu não posso falar aqui de envelhecimento ativo e saudável sem falar aqui de um tema muito pertinente e que infelizmente alguém já ouviu, mas vai ter que ouvir novamente, e eu acho que é sempre importante nós repetirmos aquilo que ainda é necessário.
Alguém aqui, nesta sala, já alguma vez foi violento para uma pessoa mais velha? Uma pergunta? Alguém já foi alguma vez violento para uma pessoa mais velha? Estão aqui muitas caras espantadas. Outra pergunta é, já alguma vez alguém discriminou alguém em função da idade? Não? Muito bem. Pois digo-vos que esta palavra, que se chama idadismo, é a terceira forma de preconceito maior e com maior expressão no nosso universo, a seguir ao sexismo e a seguir ao racismo. E, no entanto, e como é de conhecimento de todos, idadismo não é nada mais do que a discriminação em função da idade, onde eu sou demasiado velho para iniciar um projeto, ou para iniciar uma grande responsabilidade, ou para montar um negócio, ou sou demasiado nova para ter alguma outra responsabilidade, ou inclusive ter aqui assumir algum cargo de coordenação. O idadismo surge aqui como um preconceito, uma forma de violência, e todos nós, quando conhecemos alguém, ou quando já não vemos alguém há muito tempo, dizemos, oh, estás mais nova, ou estás mais velha. E quando digo a alguém que a pessoa está mais nova, significa que estar velha é mau? Eu ter um aspecto mais velho é algo mau? Estou a dizer isso com a melhor das simpatias, não é? E sem qualquer aqui sentimento pejorativo. Mas, na verdade, o idadismo é uma forma normalizada de violência e que vai aqui falar sobre os estereótipos, sobre os preconceitos e depois a sua ação, que é a discriminação. O estereótipo está relacionado com a nossa percepção e a forma como nós olhamos para as pessoas idosas e achamos que todas têm os mesmos interesses e as mesmas necessidades. O preconceito sobre a opinião que temos sobre estas pessoas e a discriminação é a forma como nós agimos sobre as mesmas. E, mais uma vez, o idadismo é transversal a qualquer idade. É generalizado, é normalizado e é invisível. Todos nós aceitamos uma piada junto a alguém mais velho e quando alguém faz anos também dizemos que já não vais para novo e por aí fora. Isso é tudo sempre alvo de uma gargalhada até que não nos toque na pele e que nós não sejamos excluídos no nosso dia-a-dia quando somos mais velhos. Aqui a Organização Mundial de Saúde, por via aqui desta agência, já iniciou um relatório global sobre o idadismo em 2021. Portugal nem sempre será o último a aderir aqui a estas iniciativas. Em 2021 foi criado o movimento Stop Idadismo, junto aqui de vários países da língua portuguesa e espanhola, criaram aqui um movimento ibero-americano e que desenvolveram várias iniciativas para sensibilizar a nossa nação neste âmbito do preconceito com base na idade. E mais uma vez, os Açores e a Ilha Terceira quiseram fazer aqui também parte deste movimento, por via da Casa de Povo de Santa Bárbara, lançando aqui vários projetos, nomeadamente o projeto aqui com o apoio, a engenheira Fátima recorda-se, sempre nos apoiou muito nestas iniciativas. Sempre fomos muito apoiados pela Câmara Municipal de Angra, que foi o projeto Libera a Idade, um plano de ação comunitário, que correu aqui várias freguesias da nossa ilha e atualmente continuam a trabalhar com o projeto Envelhecer Sem Preconceito, que já se estendeu a 5 ilhas do Grupo Central. E aqui voltando atrás, quando a Organização Mundial de Saúde lançou este relatório, referiu que como combater o idadismo, e diz políticas e legislação, atividades educativas, como disse aqui o Dr. Nuno, que se devia começar nas escolas, e intervenções intergeracionais. Muito bem. Fui convidada há cerca de um ano para ser responsável pelo Programa Regional de Promoção e de Envelhecimento Ativo e Saudável. Quem me conhece sabe que ao longo da minha vida tem sido sempre esta a minha dedicação e quando iniciamos aqui quando foi-me lançado este convite, a condição que eu coloquei seria: não será um programa para repetições, nem será para falarmos novamente dos mesmos temas. Ou seja, aqui o objetivo seria continuarmos a trabalhar as questões da idade, mas que questões como o idadismo e também sobre a prevenção, como o doutor não estava a dizer, de que não vamos continuar aqui só a promover ações para pessoas com mais de 65 anos, que há quem já os faça e muito bem, mas queremos então reverter estes problemas que estão associados à dependência. E o que é que foi aqui proposto? Viver é muito mais
viver mais tem de ser sinónimo de viver melhor e que vai aqui corresponder, ou seja, nós aqui temos uma grande conquista que é, estamos cada vez a aumentar a nossa esperança média de vida, mas queremos aumentar com a qualidade e daí fazer conexão consigo. E agora quero-me fazer novamente uma pergunta a todos os presentes, nunca nos esquecendo do nosso início. Como quero viver os últimos 10 anos da minha vida? Já pensaram nisso? Sem bengalas, muito bem. Mais... Querem viver sem dependência, provavelmente. Querem viver com qualidade de vida. Então convido-vos agora para assistirem a este vídeo que eu vos vou mostrar, que será o resumo daqui deste programa que nós estamos aqui a trabalhar. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will... Temos de mudar a forma como pensamos o envelhecimento. Não está previsto aqui na minha apresentação, mas é importante manifestar que, obviamente, que aqui não venho diabolizar, nem aqui dizer que, obviamente, que faz parte da nossa população. Há todo aqui um quadro de dependências que podem vir a surgir ao longo da nossa vida e que os programas para o envelhecimento ativo e saudável também devem responder com os cuidados de longa duração, como o Dr. Nuno falou. Contudo, a nossa intervenção e o nosso projeto vai de acordo com a prevenção, ok? E daí nós temos que efetivamente decidir já como é que queremos envelhecer e não esperar para os 50 nem para os 60 para pensarmos no nosso envelhecimento. Porque é que precisamos de um programa regional para a promoção do envelhecimento ativo e saudável? Decidimos aqui 6 pilares de estilo de vida saudável, ou seja, na nossa equipa decidimos que eram estas áreas que nós queríamos tratar: nutrição e alimentação saudável, atividade física, bem-estar mental e gestão de stress, higiene do sono, evitação de substâncias nocivas, relações sociais saudáveis. O Dr. Nuno sabe, reunimos com ele quando ainda era gestor do Programa Nacional e decidimos que fazia todo sentido conectar-nos com o Programa Nacional, do qual os pilares que há pouco falava estão aqui plasmados, e fizemos aqui então esta correlação com os pilares já existentes a nível nacional e com as nossas intenções a nível regional. Mas antes de apresentarmos o que quer que seja, acho que é importante sempre conhecermos a nossa casa, conhecermos a nossa região, conhecermos a nossa ilha. E o que é que nós fizemos? Fizemos fizemos uma anamnese, um levantamento, de acordo com o que estava disponível a quando do levantamento, que foi no início do ano, o que é que estava disponível nos municípios, nas organizações, nas associações da região. Ou seja, eu enquanto cidadã, enquanto açoriana, se estou a viver na Vila do Porto, em Santa Maria, e fizer uma pesquisa na internet, o que é que eu posso procurar para promover a minha longevidade, para promover a minha saúde? E fizemos este levantamento. Aqui o Grupo Central conseguimos observar que há aqui alguns concelhos que não encontramos iniciativas. Aqui Angra destaca-se pelo um plano municipal sénior, que apresenta aqui várias iniciativas e provavelmente já está desatualizado, tal é a sua dinâmica. Temos aqui o PIC, que entretanto também já está desatualizado, porque já abriu recentemente uma outra universidade sénior nas lojas do Pico. E pronto, conseguimos ter aqui uma perspectiva. Depois, o Grupo Oriental, também Ponta Delgada, apresenta um plano municipal para o envelhecimento ativo, e depois os outros concelhos também com a sua projeção, sua dinâmica. E depois aqui outro grupo sem referências, aqui as Ilhas Flores e Corvo. O que é que nós fizemos? Pegamos em todas as iniciativas e distribuímos de acordo com os pilares do Programa Nacional e que eram os nossos também, o Programa Regional. E conseguimos identificar, e bem, que cerca de 18 iniciativas estavam inseridas
nestes 18% estavam inseridas no saúde e bem-estar. O que é que consiste? A promoção do exercício físico, as sessões de hidroginástica. Ótimo, excelente. Aqui os municípios, as organizações estão a fazer um bom caminho. Depois a participação na sociedade, o que é que inclui? Os centros de convívio, grupos de voluntários, por aí fora, também estamos aqui a fazer um bom caminho. E depois aqui estas outras iniciativas estavam um pouco menos exploradas. E nós aqui fizemos um ponto para a vida laboral saudável ao longo do ciclo da vida. O que é que nós entendemos enquanto equipa? Entendemos que este seria o nosso primeiro pilar a desenvolver. Relembro que estamos já nem um ano a trabalhar neste programa e decidimos fazer o programa Revolução na Longevidade. E o programa Revolução na Longevidade é um programa, como o próprio nome indica, que quer criar aqui alguma mudança. E uma mudança relacionada com aquilo que falamos no início, que é a forma como olhamos para o envelhecimento. E é um programa que tem 3 edições. Edição escolas, edição comunidades e edição empresas. E como o próprio nome indica, ele vai decorrer nestes 3 grupos. Já passo a explicar mais à frente. Algo muito importante que nós precisamos sempre, formação. Formação junto aos profissionais de saúde, social e educação e comunidade em geral. Este seria aqui um momento de formação para a comunidade em geral. Atualmente já fizemos uma formação específica para os profissionais de saúde, acabou a semana passada, sobre a eliminação da violência contra a pessoa idosa, Estatuto Maior Acompanhante e Testamento Vital. Outras iniciativas, Viver Mais e com Saúde, são ações de literacia em saúde em organizações da comunidade. É um programa que já existe, mas está a decorrer em São Miguel. Este aqui temos muita vontade de fazer, gostaríamos de fazer em Angra. Bootcamp Inovação Social na Longevidade seria aqui um evento para juntar vários técnicos de áreas multidisciplinares e estes técnicos poderem desenvolver soluções inovadoras para os desafios do envelhecimento. Técnicos de área de economia, gestão, marketing, área social, área da saúde e fazermos aqui um bootcamp para criar aqui soluções para os nossos problemas. A ideia aqui seria sempre pensar agora para responder mais à frente. Conselhos consultivos para a longevidade. Do nosso ponto de vista, faz sempre sentido ouvir. Ou seja, criar aqui um espaço para especialistas e comunidade em geral para serem escutados e participarem na construção deste plano que é flexível. Muito rápido, vou só então especificar o programa Revolução na Longevidade, que decidimos ser edição empresas. Decidimos ser edição empresas porque consideramos que era no ciclo, que a área da vida laboral ativa ao longo do ciclo da vida era a que estava com menos expressão e então decidimos desenvolver primeiro esta iniciativa que consiste em várias sessões, cerca de 6, para sensibilizar, capacitar e mobilizar em contextos laborais para a promoção do envelhecimento ativo e saudável ao longo de todo o percurso laboral. Esta estratégia reconhece o papel central que os locais de trabalho desempenham na saúde física, mental e social dos trabalhadores, numa sociedade em que a permanência no mercado de trabalho se torna cada vez mais prolongada. O objetivo geral será sempre aqui a mudança de perspectiva para o nosso dia-a-dia. E a nossa entidade piloto foi o H10, ou seja, já iniciou este programa no mês passado. São 6 sessões e cada sessão responde àqueles 6 temas que eu já vos apresentei. Quais é que são os objetivos? Transformar aqui a percepção do envelhecimento, porque os profissionais de saúde têm aqui uma responsabilidade bidirecional, não? Ou seja, têm a responsabilidade de sensibilizar junto dos seus utentes, mas também deles próprios, ou seja, sempre passar a mesma mensagem de que eu não me vou preocupar com a minha saúde e com o meu envelhecimento, quando chegar lá à frente tem que começar agora. É um programa que está a ser alvo de avaliação. Aqui o registro da primeira sessão com a doutora Filipa Peixoto, médica também que faz parte da equipa. Gostaríamos que pudessem dar os vossos contributos. Podem encontrar o nosso programa aqui na página da Direção Regional de Saúde. E sugestões, melhorias, ideias, pessoas que queiram colaborar são bem-vindas. A nossa equipa é multidisciplinar. Temos colegas das Flores até Santa Maria e por isso é um programa que está em construção, não é fixo, não é taxativo e é para todos nós, é para o nosso futuro. Por isso, obrigada pelo convite e espero que a gente possa viver sempre com mais autonomia.
Muito obrigada, Alexandra Menezes. Aqui com as últimas relativamente ao Programa Regional para a Promoção do Envelhecimento Ativo na região. Vamos então passar já de seguida à próxima oradora, Juliana Moraes. É enfermeira com uma vasta experiência de campo com cuidadores formais e informais. Integrou a equipa de apoio à pessoa idosa do Instituto de Segurança Social. Exerceu ainda funções como enfermeira de cuidados gerais na Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, onde trabalhou com a população idosa durante 7 anos. Vai colocar-se na pele dos cuidadores informais para nos falar dessa condição. Muito obrigada. Muito boa tarde. Desde já quero agradecer o convite por estar aqui hoje, mas decidi que na minha apresentação gostaria de ter uma conversa mais próxima com todos vós, por isso vou estar aqui mais à frente. Hoje venho cá falar de um grupo de pessoas que para mim são muito especiais, que tenho um enorme respeito, porque foi com este grupo que iniciei a minha carreira de enfermagem, e eu estou a falar dos cuidadores informais. Para quem desconhece, o cuidador informal é uma pessoa que presta cuidados, normalmente um familiar, que não é remunerada e que presta cuidados a uma pessoa que perdeu a sua autonomia. Entre 2012 e 2014, integrei a equipa de apoio à pessoa idosa e pessoa com deficiência do Instituto de Segurança Social dos Açores e tive o privilégio de trabalhar diretamente com estas pessoas, com estes cuidadores. Desenvolvi um projeto que foi as sessões psicoeducativas para cuidadores informais. Esse projeto eram grupos de partilha. Formei vários grupos ao longo da ilha toda. Nesses grupos fiz formação com os cuidadores para prestarem cuidados com maior qualidade. Havia momentos de partilha entre eles em que podiam fazer troca de experiências, partilhar os seus anseios, as suas dúvidas, promover a empatia entre eles e a interajuda. E também nesses grupos houve espaço para momentos de relaxamento e momentos de bem-estar. Foi um projeto, para mim, muito enriquecedor e na altura o feedback dos cuidadores foi bastante positivo. Atualmente, pelo que eu percebi, já vão 13 anos desde aí, acho que não existe atualmente, eu posso estar enganada, alguém que me corrija, mas acho que ainda não existem grupos de partilha para cuidadores, com pena minha, mas pode ser que a partir de hoje algo surja daqui. Eu no início da apresentação esqueci-me de dizer aqui um pormenor importante. A conversa era muito próxima, mas eu vou recorrer aqui ao meu telemóvel como ponto de referência, porque como não tem slides, para não falhar nenhum ponto importante. Por isso tenho o meu telemóvel na mão. O que é que eu estava agora aqui a falar? Estava a falar do projeto, exatamente, que houve um caminho até aqui, sim, um grande caminho. Já houve uma grande evolução a nível de respostas aos cuidadores, para aquilo que eu também já estou informada e para aquilo que tenho visto. E acabámos também de perceber aqui com a doutora Alexandra Menezes o contributo que também tem dado na comunidade. Só que também já percebi que existe muito caminho a ser feito. Por isso estamos aqui todos reunidos hoje para refletirmos e para percebermos o que é que foi feito e o que é que ainda é preciso fazer. Eu gostaria que no fim da minha apresentação todos nós saíssemos daqui com mais compaixão, mais empatia e mais respeito para estas pessoas que são incríveis e que fazem um trabalho espetacular. Agora na sala gostaria de saber quem foi ou quem é um cuidador informal. Há algum presente? Ok, temos ali, aqui, muito bem. Ok. E alguém aqui na sala já sentiu exaustão por cuidar de alguém? Sim. Sim. Exatamente. É um tema que todos nós estamos ligados, direta ou indiretamente. A verdade é essa. São pessoas comuns, como nós,
que um dia a vida delas mudou, que um dia tiveram que assumir um papel, um novo papel. E a verdade é que um dia poderá ser a nossa realidade. Por isso estamos aqui hoje a pensar em conjunto. Para vocês, esses cuidadores, na maioria, são mulheres ou são homens? Sim, e aqui realmente foram as mulheres que se pronunciaram. Sim, mulheres. Aqui temos um tema, como sempre, não é? As mulheres. As mulheres estão sempre na linha da frente. A verdade é essa. Pelo menos nesta área, claro. Eu sei que outras linhas os homens também estão na frente. Mas nesta área, sim, as mulheres estão na linha da frente. É mais um papel que elas têm que gerir. É mais uma sobrecarga. Muitas destas cuidadoras estão ainda em idade ativa, que têm que, por vezes, deixar o trabalho, têm que gerir a sua vida pessoal, têm que mudar muita coisa da sua vida até deixar de existir. Infelizmente, é o que acontece, porque drenam muito de si para cuidar do outro. Drenam muito de si e não há espaço para elas. E é muito importante olharmos para estas mulheres. As mulheres não têm que ser sempre guerreiras. As mulheres não têm que ter sempre uma armadura, porque são pessoas que sentem e que precisam de ser cuidadas. Estas mulheres em idade ativa, muitas vezes o que é que acontece? Cuidam dos pais, do parceiro, dos avós, mas às vezes ainda têm os filhos ao seu cargo, às vezes ainda têm os netos para cuidar. É muito para gerir. A saúde delas, como é que fica no meio? Quadros depressivos que se instalam. Ou seja, é um paradigma que é preciso ser olhado com muito carinho. Depois temos outro cenário, que é idosos a cuidar de idosos, que também temos muitos, que também é bem preocupante. Temos de estar também atentos a eles que já têm antecedentes pessoais, já têm doenças e que não têm tempo para cuidar de si. A sua saúde agrava-se e temos um ciclo vicioso. Temos doentes a cuidar de doentes e é um problema de saúde pública. É importante ser olhado também. Muito bem. Com isto, eu queria vos dizer que cuidar é um ato de amor. Sim, é de valorizar, mas não de romantizar, porque sem suporte transforma-se em exaustão. Por isso, estamos todos aqui hoje para fazer diferente, e eu acredito que sim. Agora, para sentirmos de uma forma mais profunda aquilo que eu tive a partilhar até aqui, eu gostaria de pedir a vossa colaboração para fazermos um exercício prático, ok? Neste exercício eu vou pedir colaboração e entrega para poderem sentir o que vai ser feito. E neste exercício eu vou pedir para fecharem os olhos. Sei que nem toda a gente se sente confortável com isso e também está tudo bem, mas se conseguirem estar o exercício todo olhos fechados, era perfeito. Se não conseguirem, tudo bem. Pronto, eu vou pedir então colocar a música, a redução das luzes. Ok, muito bem. Vou pedir então que fechem os olhos, por favor. Vou pedir para fazermos 3 respirações profundas, em que vão inspirar pelo nariz, como se estivessem a cheirar uma flor, e expirar pela boca, como se estivessem a apagar uma vela. Então vamos começar. Inspire, expire.
Inspire, expire. Inspire, expire. Mantenham os olhos fechados. Agora, imagine que está a carregar uma mochila invisível, uma mochila que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. Vai colocar dentro da sua mochila sobrecarga física, cuidados de higiene, trocas de fralda, preparar e dar as refeições, transferir e posicionar, acompanhar a consultas, preparar a medicação, noites sem dormir. Além desses cuidados, acrescente ainda as tarefas domésticas. Cada movimento exige um esforço. O seu corpo começa a doer. As costas estão mais curvadas. O cansaço físico vai se acumulando. Agora, o peso da culpa começa a entrar na mochila. Ama a pessoa que cuida, mas começa a sentir que está a perder o seu espaço. Surgem questões como: será que estou a fazer o suficiente? Será que estou a cuidar bem? E se me faltar a paciência? A culpa surge por sentir que precisa de um descanso. A culpa de sentir que não pode ser só um cuidador, mas também a pessoa que era antes. A mochila começa a ficar mais densa. A sobrecarga emocional começa a pesar. Não pode compartilhar totalmente o que sente porque os outros não compreendem. Sente uma solidão profunda. Imagine que, além da carga emocional, a mochila carrega uma carga financeira. Talvez tenha de deixar o trabalho ou até perder uma fonte de rendimento para poder cuidar de alguém, gerando incerteza sobre o futuro. A mochila agora está tão pesada que já não consegue lembrar do último momento que teve para cuidar de si. Não se lembra do último dia que foi passear, que teve com os seus amigos ou que conseguiu tirar um tempo para si. O tempo foi consumido pela necessidade do outro e começa a esquecer-se de quem era antes de ser um cuidador. Imagine viver todos os dias com esta mochila e não ser visto. Ainda com os olhos fechados, imagine que já não está mais sozinho. Respire fundo. A mochila começa a aliviar, como se alguém estivesse a ajudar a carregar o peso. Pode ser uma palavra amiga, alguém que escuta e acolhe o que sente. Um abraço que conforta, a partilha dos cuidados, ajuda nas tarefas domésticas, uma rede de apoio na vizinhança, um dia de descanso, formação, apoio psicológico, pertencer a um grupo de partilha, apoio financeiro, reconhecimento do seu valor na comunidade. Agora, lentamente,
podem abrir os vossos olhos. E agora, como é que está a sua mochila? Como todos nós já percebemos, o cuidador informal não pode ser visto como um recurso. É uma pessoa que sente, é uma pessoa incrível, que faz um trabalho extraordinário, mas que não consegue sustentar sozinho. O cuidador precisa de alguém que cuide dele. E nós, individualmente, o que é que podemos fazer com isso? Parceiros, parceiras, família, vizinhos, alguém próximo deste cuidador. Isto é para todos nós. Ficarmos mais atentos de quem cuida, de quem por vezes parece que está tudo bem, mas não está. Que se faz de forte porque tem que ser, mas não está. É muito importante estas pessoas serem vistas, e nós estamos aqui, e falo para mim mesma. Isto foi um relembrar, porque realmente eu trabalhei nisto há 13 anos atrás, é verdade, eu estou numa área diferente, mas é algo que está sempre incutido em mim, e ainda bem que eu estou aqui hoje, porque está-me a lembrar da importância destas pessoas e o quanto é importante a gente estar atentas a elas. E a verdade é que todos nós estamos ligados a elas, porque vai haver sempre alguém da nossa família que vai ser cuidadora, ou até nós próprios. Por isso, é muito importante estas pessoas serem cuidadas. É muito importante nós fazermos alguma diferença, nem que seja em pequenos gestos, mas já vai ser o suficiente. Porque se estas pessoas adoecerem, como é que o sistema de saúde vai dar resposta? Não é? A nossa sociedade está envelhecida, os cuidadores adoecem a cuidar, não é, de quem perdeu a sua autonomia. Como é que o sistema de saúde vai conseguir dar resposta se continuarmos neste ciclo vicioso? Então aí estamos todos nós, nas nossas comunidades, nas nossas casas, a tentar, pelo menos, que haja alguma mudança. Muito bem, para terminar a nossa reflexão, eu gostaria de fazer aqui uma partilha. Eu estou aqui numa dúvida, sei de pedir, mas eu vou seguir o meu coração. Então eu vou pedir aos cuidadores que estão aqui presentes para pelo menos se levantarem. Aqueles que foram e aqueles que são cuidadores informais. Podem se levantar? É possível? Ok. Muito obrigada. Então, para terminar a nossa... Eu vou-me pôr aqui para... Desculpem, já chega, está de costas para vocês. Eu vou terminar esta apresentação com um poema da minha autoria, que é uma homenagem aos cuidadores informais. E, em primeira mão, para vocês que estão aqui. Cuidador, és luz que guia na escuridão, olhar meigo que entrega confiança, presença que abandona a solidão, mão que ampara com esperança, escuta ativa que acolhe e dá alento, autor de um bem-estar que conforta, gesto bondoso e ternurento, coração que nunca tranca a sua porta, abraço forte que fala com carinho, alimento de um corpo doente, sorriso emotivo que mostra o caminho, resposta calma e paciente, alma que emana amor e empatia, segurança na desorientação, um lar de luta que luta pela harmonia, força e fé sustentadas pela compaixão, colo que aconchega na dor, suporte da família e da sociedade. És nobre, querido cuidador, gratidão por tamanha generosidade,
Muito obrigada. Uma salva de palmas para os cuidadores informais. Obrigada.